Olá, tudo bem? Vamos estudar juntos hoje mais uma lição de número 11, que tem como título Amor em Ação. O verso dessa semana está lá em Isaías, capítulo 58, verso 10, e diz assim: Se abrirem o seu coração aos famintos e socorrerem os aflitos, então a luz de vocês nascerá nas trevas, e a escuridão em que vocês se encontram será como a luz do meio-dia. Bem, na lição anterior nós vimos que Isaías ele fala sobre o servo sofredor, o servo que viria para sofrer uma violência física, sofrer talvez, certamente o sofrimento maior não foi a violência física, mas sim o fato de tomar sobre si os pecados da humanidade. Também iria morrer por nós para nos ofertar a salvação. E aqui nós vamos ver que no capítulo 55 de Isaías, ele faz um convite para o povo, um convite, é claro, para nós hoje também, para que pudéssemos aceitar essa salvação, pudéssemos aceitar esse sacrifício em nosso lugar. Acompanhe comigo o que diz Isaías capítulo 55, verso 1. Diz assim: todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós o que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Bem, interessante que Isaías ele começa dizendo: todos vós os que tendes sede, todos vós. Nós precisamos compreender que o ser humano foi criado por Deus com um anseio interior que é satisfeito somente na comunhão com Ele. Portanto, quem são esses que têm sede? Quem são esses que têm sede de justiça? Quem são esses que têm a sede, a necessidade da graça de Deus, a necessidade da graça que é ofertada pelo Pai? Quem são esses? São todos. Porque, como eu falei, todas as pessoas, todos os seres humanos foram criados por Deus com um anseio interior que somente é satisfeito na comunhão com Ele. Pense nessas pessoas que aparentemente têm tudo, extremamente ricas e podem comprar o que quiserem. E de repente vem aí a notícia que essa pessoa falou o seguinte, que sente um vazio, que as coisas não preenchem esse vazio. Talvez algumas pessoas que nós também conhecemos que não conseguem preencher um vazio interior, não entendem que vazio é esse. Deus ele criou os seres humanos com esse vazio que só pode ser preenchido na comunhão com Ele. Portanto, Isaías aqui, quando ele diz todos vós os que tendes sedes, ele quer dizer que esse convite ele é para todos, para todas as pessoas. Algumas pessoas acreditam que a salvação é predeterminada para algumas pessoas. Algumas pessoas já nascem predeterminadas a serem salvas e outras não. Isaías aqui deixa claro que esse convite para aceitar a salvação, ele é para todas as pessoas. Para todas as pessoas. Precisamos ter isso em mente. A salvação ela pode alcançar a todos. A salvação ela é oferecida para todos. Dando sequência aqui no verso 1 ainda, na análise desse primeiro verso do capítulo 55 de Isaías, ele fala, algo assim, todos vós, os que não tendes dinheiro, vinde comprar e comer. Como assim vir e comprar alguma coisa sem dinheiro? Como vamos comprar alguma coisa não tendo recursos para comprar? Mas na sequência ele fala, vinde comprar sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Portanto, por que a gente pode ir comprar sem dinheiro? Porque não tem preço. É sem preço. E justamente esse não ter dinheiro, são essas pessoas que não têm dinheiro, são aquelas que reconhecem que não possuem méritos para oferecer a Deus como pagamento pela salvação. Portanto, nós não temos dinheiro para comprar, não temos dinheiro para comprar a salvação. Mas Isaías ele complementa dizendo, mas pode vir e comprar, porque não tem preço. Vem comprar então vinho e leite. Vinho e leite, aqui uma curiosidade, no Antigo Oriente, vinho e leite eram produtos que simbolizavam coisas boas da vida. Por isso, Isaías ele compara a salvação com dois símbolos de coisas boas da vida na época, que eram vinho e leite. Portanto, vem comprar. Você que não tem dinheiro, pode vir, porque você reconhece que de fato não tem mérito algum para comprar isso, mas pode vir, que não tem preço, e compre, portanto, a salvação sem preço algum para você, é de graça. E isso é muito interessante nós compreendermos. Agora, perceba que quando ele fala vinde e comprai, esse verbo no imperativo vinde, ordenando, vinde e comprai,
Perceba que Isaías ele não fala, você que não tem dinheiro, você que entende que não tem mérito para comprar a salvação, é só você aguardar e esperar que a salvação vai chegar até você. E não, ele não fala espere, aguarde, fique onde está, ele não fala isso. Ele fala o quê? Vinde. Uma ação que nós precisamos ter. Vou ler com você aqui, acompanhe comigo, o que diz o comentário bíblico sobre justamente essa parte do verso vinde, comprar, e diz assim: os que desejam as bênçãos espirituais não só devem ter fome e sede de justiça, mas também se esforçar para obtê-las. As bênçãos da salvação são gratuitas, contudo, só podem ser obtidas à custa de tudo o que a pessoa é e possui. Deus não prometeu salvação aos indiferentes a ela ou aos que não estão dispostos a se esforçar para obtê-la. Portanto, sim, temos um papel para alcançar essa salvação. Como eu falei, Isaías não fala fique parado, espere, a salvação chegará. Não, ele fala vinde. O convite é vinde. Portanto, nós podemos complementar essa ideia com o verso 7 do capítulo 55 de Isaías. Acompanhe só o que diz no verso 7. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Perceba que Deus, ele inúmeras vezes, por meio dos seus mensageiros, ele faz esse convite, ele chama o seu povo ao arrependimento e oferece o perdão. Então nós precisamos sim ir, nos arrependermos, deixarmos os nossos maus caminhos e assim o perdão será ofertado a nós e a salvação, portanto, nós poderemos alcançá-la. Então não é simplesmente compreender que a salvação é para todos, continuarmos vivendo a nossa vida da maneira que nós bem entendermos e simplesmente alcançarmos a salvação porque a graça nos salva e pronto, não importa o que nós vamos fazer mesmo, então podemos fazer qualquer coisa e vamos ser salvos. Não é assim, não está dizendo isso aqui. Está dizendo sim que é para todos, não tem preço para nós, mas nós precisamos fazer algo. Nós precisamos ir, nos arrependermos, deixarmos os nossos maus caminhos para trás, e esse perdão então será ofertado a nós e seremos então salvos em Cristo. Precisamos fazer algo, precisamos nos movimentar, não simplesmente esperar passivamente. Agora, interessante que Isaías ele deixa claro que não tem preço para nós. Para nós, de fato, não tem preço algum essa salvação, mas foi pago. Tudo aquilo que é ofertado para nós de graça na nossa vida, precisamos entender que alguém pagou. Alguém fez aquilo, alguém pagou por aquilo para nos ofertar. Aqui não é diferente, de graça para nós. Mas alguém pagou um preço muito grande, muito alto. Acompanhe comigo o que diz em 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19. 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19, diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Perceba que custou um preço altíssimo. Para nós, não. Não para nós, mas Cristo, o Filho de Deus, o Messias, o Cordeiro sem mácula, perfeito, sem pecados, pagou o preço em nosso lugar. Portanto, quando nós falamos que é de graça para nós, mas para Cristo, aquele que pagou um preço altíssimo para nos ofertar a salvação. E como nós podemos compreender esse mistério sobre o plano da salvação, o Filho de Deus, um ser perfeito, deixando seu trono, lar celestial e vir se humilhar pela humanidade. Como podemos entender isso? Acompanhe comigo o que diz em Isaías, capítulo 55, verso 8 e verso 9. Diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Resumindo,
na nossa mente limitada, nós não conseguiremos compreender esse plano da salvação. Nós não conseguiremos compreender plenamente como o Filho de Deus, um ser celestial, no lar celestial, deixa o seu trono e vem à terra se humilhar por nós. Vem à terra morrer em nosso lugar para nos permitir viver eternamente. Não tem como nós compreendermos. Aqui na lição de segunda-feira, lá no último parágrafo, um trecho de Ellen White, que diz assim, acompanhe comigo, no último parágrafo, lição de segunda-feira, você que está com a sua lição aí, acompanhe comigo, diz assim, o assunto é inesgotável. Que assunto? Justamente com relação a esse plano da salvação. O estudo da encarnação de Cristo, de seu sacrifício expiatório e obra mediadora ocupará a mente do diligente estudante enquanto o tempo durar, e contemplando o céu com seus inumeráveis amores, clamará: grande é o mistério da piedade. Portanto, nós não conseguiremos compreender plenamente. E, na verdade, isso será um estudo para a eternidade, quando nós estivermos no céu, quando formos salvos, levados ao céu, e vivemos, então, eternamente. Toda a eternidade nós continuaremos estudando esse assunto, não compreenderemos plenamente quão complexo é essa questão, que nós sabemos que para a eternidade nós iremos estudar esse assunto, porque esse assunto ele não se esgotará. Não ache que você compreenderá esse assunto plenamente aqui na Terra, porque nem na eternidade, nem quando formos para o céu, nem quando voltarmos para a Terra, nós compreenderemos esse assunto plenamente. Não compreenderemos esse assunto em sua plenitude, porque esse assunto ele dará um estudo para a eternidade. Sim, contemple. Sim, busque essa compreensão hoje, porque é bela essa busca, mas não ache que você irá compreender em sua plenitude. Mas sim, gaste, use o seu tempo avaliando esse momento precioso, maravilhoso da vinda de um ser celestial, de um ser perfeito, do nosso Messias, para morrer em nosso lugar aqui nesse mundo. Bem, agora nós vamos falar sobre o capítulo 58 de Isaías. Nesse capítulo 58, Isaías ele fala sobre o que constitui o arrependimento e o que é essencial para que as bênçãos prometidas sejam derramadas. Portanto, no capítulo 55, a gente vê Isaías convocando o povo para o arrependimento, para aceitar essa salvação, para aceitar o perdão, e agora aqui ele fala o que constitui esse arrependimento, e o que então é essencial para que essas bênçãos prometidas elas sejam derramadas. Acompanhe o que diz no verso 3 de Isaías 58, diz assim: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses, exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eu vou ler aqui para você o que diz no comentário bíblico, logo no início desse verso, por que jejuamos. É muito importante, preste atenção o que diz sobre essa questão. A hipocrisia permeava a vida religiosa. Eles pensavam que recebiam a aceitação de Deus por meio da aflição física. Criam que o jejum expiava a iniquidade. A mente obscurecida não compreendia que Deus é justo e requer justiça. Esqueceram-se de que a essência da verdadeira religião é o exercício da justiça, misericórdia e humildade. Então perceba que a prática dos rituais religiosos, como por exemplo no dia da expiação, ali era um dia de purificação, de perdão, as pessoas jejuavam e tudo, então eles estavam achando que essa prática, esses rituais, não só esse como outros, o tornavam aceitos perante Deus, melhorava, digamos assim, a sua aceitação para com Deus, e esqueceram a verdadeira essência da religião. Essas práticas religiosas, e aí a gente fala tanto nesse momento, tanto no momento em que Cristo veio, que isso estava muito evidente, os líderes religiosos praticando esses rituais, acreditando que isso era religião, e não é diferente nos nossos dias, não sendo diferente nos nossos dias também. Portanto, essa avaliação ela também é para os nossos dias, de forma muito clara. Precisamos entender que essas práticas religiosas, esses rituais, melhor dizendo, esses rituais religiosos, eles
servem, na verdade, como diz aqui, né, como uma expressão de gratidão, como uma expressão de gratidão, expressão da nossa lealdade para com Deus. E não servem para nós sermos aceitos por Deus. Não serve para nós melhorarmos a nossa aceitação para com Deus, ganharmos pontos, digamos assim, para com Deus. Não serve para isso. Isso não é a religião em si. Isso, como eu falei, essas práticas desses rituais religiosos, e que práticas são essas? Vamos para os nossos dias, né? Aqui a gente está falando do momento da expiação, momento ali que os líderes religiosos também, na época de Cristo, criaram diversas leis para, digamos, serem mais aceitos por Deus. E nos nossos dias é o quê? É ir para a igreja? É um ritual religioso? Sim, pode ser. Devolver o dízimo também, né? Perceba, devolver o dízimo. A gente não dá o dízimo, né? A gente devolve, não é nosso. É uma expressão de lealdade para com Deus. Ir para a igreja, uma expressão de gratidão, uma expressão de reconhecimento do nosso Deus como nosso Criador. Uma expressão pública de adoração. Não é a religião em si. Isso não é a religião. A religião não são essas práticas desses rituais religiosos. Esses rituais, eles têm um objetivo, como eu falei, expressar gratidão, expressar lealdade, expressar adoração pública. Essa é a verdadeira essência desses rituais religiosos. Mas muitos acreditam que isso é a religião em si. E isso faz com que essas pessoas acreditam, bem, estou praticando a religião, aqui esses rituais são a religião, são a minha prática religiosa, e agora eu estou livre na minha vida, digamos assim, para fazer outras coisas, o que eu bem entendo, porque a minha religião já pratiquei. Né? Pessoas pensam assim, já pratiquei a minha religião e agora eu estou livre então para executar aquilo que eu bem entender da minha vida e viver a minha vida da maneira que eu bem entender, porque a minha religião já foi praticada. Mas não é isso. O que é, portanto, a verdadeira religião? Acompanhe comigo o que diz em Isaías, capítulo 58, versos 6 e 7. Diz assim: porventura não é este o jejum que eu escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Portanto, a religião ela é algo prático. A religião ela é prática. Veja só aqui o que diz no comentário sobre esse verso 7. A verdadeira religião é prática, sem dúvida, inclui os ritos e as cerimônias da igreja, mas é na atitude perante o próximo que se manifesta a presença ou a ausência da verdadeira religião. Não é tanto uma questão de se abster do alimento quanto o é de compartilhar o alimento com o faminto. A bondade na prática é o único tipo de religião reconhecida no juízo divino. Eu vou ler de novo esse finalzinho aqui. A bondade na prática é o único tipo de religião reconhecida no juízo divino. Religião é algo prático. Veja só o que diz em Tiago, capítulo 1, verso 27. Você já conhece esse verso aí, certamente, mas acompanhe comigo o que diz Tiago 1, verso 27. A religião pura, sem mácula, para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. E em Mateus, capítulo 25, 40, veja comigo o que diz: o rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então, você ainda tem dúvida do que de fato é a verdadeira religião? O que é a verdadeira religião? Não são os rituais religiosos. Não se engane achando que está praticando a verdadeira religião indo para a igreja, apenas devolvendo o dízimo, cantando, orando. Não se engane achando que isso é a prática da verdadeira religião. A verdadeira religião ela é algo prático. É praticar a bondade, são os atos de misericórdia, é deixar de oprimir ainda mais aqueles que já são fracos, oprimidos. Sim, porque quando nós não ajudamos alguém que está necessitando, nós estamos oprimindo ainda mais. Falar, como que eu estou oprimindo? Eu não tenho culpa dele estar nessa situação. Sim, mas se você pode fazer algo para aliviar esse sofrimento, a culpa é nossa também. Vivemos hoje numa sociedade extremamente egoísta, que diz assim pra gente, né? Viva a vida do jeito que você bem entender. Gaste o seu dinheiro, você trabalhou, então você tem o direito de usar o seu dinheiro como você bem entender. A sociedade fala isso pra gente o tempo todo. A sociedade fala pra gente mais o quê? Tá vendo essa pessoa que está ali, ó, na rua, passando fome,
tendo necessidade de abrigo, de roupas, está vendo essa pessoa que está ali? Não liga para ela não, porque ela está ali por conta das más escolhas que ela fez, a culpa é dela, não é sua, então não ligue para ela. É isso que a sociedade fala para a gente. E a gente aceita esse discurso. A gente aceita e diz assim, bem, a gente não tem culpa, não tem culpa da pessoa estar ali, ela está ali porque ela escolheu coisas erradas, né? Então não tem culpa, ela está ali por culpa dela mesma, a gente não alivia o sofrimento dessa pessoa. Não é isso que o texto bíblico ensina pra gente sobre verdadeira religião. O que Cristo faria no seu lugar, de fato, teria essa compreensão de que a pessoa está ali porque quer ir pronto, porque escolheu coisas erradas e pronto? Cristo aliviaria o sofrimento dessa pessoa, Cristo aliviaria a dor dessa pessoa, diminuiria a opressão dessa pessoa. Não podemos aceitar esse discurso de egoísmo da sociedade. Precisamos aceitar o discurso da palavra de Deus, que é de amor, de praticar misericórdia, de praticar a bondade, de aliviar o sofrimento. Esse é o discurso que precisamos aceitar. Não viver a nossa vida da maneira que queremos, não usar o nosso dinheiro da maneira que queremos, mas usar para honrar o nome de Deus. E lembrando que tudo que fizermos por alguém, vamos fazer também para o nosso Deus, e é como está escrito lá em Mateus, que nós lemos agora. E para fechar, nós vamos aqui relatar, né, esse ato de amor que tem logo no início da lição, na lição de sábado, quando fala que certa vez ali, né, um judeu, dirigente de louvor em uma sinagoga, e sua esposa, que moravam em Lincoln, Nebraska, eles receberam um telefonema de ameaça, de ofensa, um telefonema muito ofensivo, e ameaçando eles descobriram, né, quem foi que fez essa ligação. E essa ligação vinha de um líder de um grupo, né, Ku Klux Klan, né, para quem não conhece, é um grupo antissemita, racista, enfim, que realmente ameaça negros, judeus, e aqui não era diferente, portanto, nesse momento. Só que quando essas pessoas identificaram o seu agressor, e descobriram que era uma pessoa paralítica, e eles não denunciaram essa pessoa. Certamente muitos de nós teria denunciado essa pessoa, esse líder desse grupo racista, antissemita, certamente nós teríamos denunciado. Mas esse casal judeu não denunciou. Eles foram até a casa desse homem e levaram ali uma refeição para jantar junto com o homem. E resumindo o relato, né, eles fizeram amizade. Esse líder, esse ex-líder da Ku Klux Klan, ele, como eu falei, era ex-líder porque ele largou esse grupo e compreendeu essa mensagem de amor, compreendeu esse amor, né, virou amigo desses judeus e teve uma visão diferente. E como é que nós vamos fazer as pessoas terem uma visão diferente, mostrando de fato o amor de Cristo? Praticando. Só tem como mostrar esse amor na prática. E essa é a verdadeira religião, praticar amor, praticar a bondade, a misericórdia, nos preocupando verdadeiramente com todas as pessoas, não somente com a nossa vida, com a nossa família, mas com todas as pessoas, porque todas são filhos de Deus. Então que essa possa ser a nossa visão, né? Aceitar o convite feito para que aceitemos a salvação e, além disso, compreender a verdadeira religião, que não é a prática dos rituais religiosos. Cristo, ele praticava sim os rituais religiosos de maneira muito fiel, mas a gente percebe que nos evangelhos há uma concentração muito maior de relatos com relação às práticas de bondade de Cristo, com as práticas de misericórdia de Cristo, com a prática de amor, do amor de Cristo diariamente. E que na nossa vida, essa possa ser também a maior concentração de fatos, a prática de misericórdia, a prática de amor, a prática de bondade, não apenas as práticas dos rituais religiosos, mas a prática da verdadeira religião em nossa vida. Que Deus possa te abençoar. Foi um grande prazer estar aqui com você e a gente se vê no próximo estudo. Até lá!